Meu nome é Cláudia, tenho 62 anos, e eu carrego um luto que ninguém nunca viu. Um luto sem enterro, sem nome, sem data. Um buraco aberto dentro do peito que nunca cicatrizou, porque o que me tiraram foi mais do que um filho. Foi a minha voz, foi a minha escolha, foi a minha alma. Eu tinha 17 anos. Era nova demais para entender o tamanho do mundo, mas velho o suficiente para amar. Me apaixonei por um rapaz da vizinhança, um moço simples, educado, que me tratava como flor. A gente se encontrava escondido, falava de futuro, fazia planos sussurrados entre os portões da madrugada. E numa dessas madrugadas, aconteceu. O corpo falou mais alto, o coração também, e eu não me arrependi. Naquele momento, eu juro, eu só queria ser amada. Mas um mês depois, a menstruação não veio. Eu soube, senti no corpo, no cheiro, no gosto do café, na tontura que vinha do nada. Escondi por semanas. Só eu e o espelho sabíamos. Até que minha mãe percebeu, não pelo carinho, mas pelo controle. Ela fuçava minhas coisas, lia meus cadernos, contava os absorventes. E no dia em que me pegou chorando no banheiro, ela não gritou. Ela só disse: "Arruma uma muda de roupa, a gente vai viajar." Não me deixou avisar ninguém. Nem o trabalho, nem ele. Me levou numa rodoviária distante, sem olhar para trás. Disse que era para resolver um erro. E eu segui, calada, porque o medo era maior que tudo. Porque a voz dela ainda tinha poder sobre mim. E eu era só uma menina com o mundo ruindo por dentro. Chegamos numa casa velha, no interior. Um cheiro forte de água sanitária, paredes descascadas. Uma mulher nos recebeu. Não tinha jaleco, nem nome, só mãos frias e olhos cansados. Me mandaram deitar numa cama fina, com um travesseiro encardido. E ali, sem perguntas, sem explicação, ela preparou as coisas. Eu entendi. Meu Deus do céu, eu entendi. Comecei a chorar. Pedi, supliquei. Disse que podia cuidar. Disse que ele me amava, que dava para dar um jeito. Que eu trabalhava, estudava, que o bebê não era um erro. Mas minha mãe ficou na porta, braços cruzados, dura como pedra, olhar vazio. Só disse: "Você vai me agradecer um dia." E foi ali que a minha infância terminou. Porque quando ela virou as costas e deixou aquela mulher me tocar, eu soube. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Senti tudo, cada corte, cada dor, cada tremor do corpo. E pior que a dor física foi o silêncio, a solidão, o desamparo. O corpo sangrava, mas era a alma que gritava. E ninguém ouvia. Depois, me deram um copo de água, um pacote de bolacha, um pano para me limpar. E pronto, como se eu fosse um chão esfregado. Um erro corrigido. Voltamos para casa no mesmo dia. Minha mãe nunca tocou no assunto. Nunca perguntou se eu estava bem. Nunca me olhou nos olhos. Eu só lembro dela dizendo, num sussurro seco: "Agora segue em frente." Como se nada tivesse acontecido. E eu obedeci. Passei a vida inteira obedecendo. Mas foi anos depois, quando descobri o que ela fez com aquela história, que tudo desmoronou de novo. O tempo passou. Eu fiz o que ela mandou. Engoli a dor, fechei a boca, segui. Me formei. Casei. Tive filhos. Fiz o papel da filha exemplar. Mas por dentro, eu estava oca. Vazia. Era como se tivesse um quarto trancado dentro de mim. Um lugar escuro que eu nunca ousava entrar. E nesse quarto morava ele. Meu filho que nunca nasceu. Nunca contei para ninguém, nem para o meu marido, nem para as minhas amigas, nem para os meus filhos. Era um segredo tão pesado que só de lembrar a garganta fechava, mas eu achava que aquilo ia ficar ali, escondido, morto. Até que um dia, mexendo nos papéis da minha mãe, já doente, encontrei uma pasta azul, velha, com escritos apagados. Dentro, recibos, nomes, endereços e uma carta. A carta era da mulher que fez o procedimento,
agradecendo pelo encaminhamento das meninas e pelo pagamento sempre em dia. Eu li aquilo e minhas mãos começaram a tremer. A dor voltou como um soco. Minha mãe não só me levou, ela fazia isso com outras meninas também. Era um esquema, um favor entre conhecidas. Ela levava as meninas grávidas em segredo, as controlava, apagava os rastros, e tudo por status, por limpar a honra, por não deixar a família se manchar. Eu vomitei ali mesmo, no meio dos papéis. Senti o chão sumir. Ela não me levou por desespero. Ela não me levou por amor. Ela me levou por orgulho, por poder, porque na cabeça dela não existia mulher com direito ao próprio corpo. Só vergonha a ser corrigida. Confrontei ela, já idosa, fraca, com Alzheimer se instalando. Mostrei a carta. Ela olhou, riu, disse com a voz trêmula: "Eu salvei sua vida. Você devia me agradecer." E você, já ouviu da própria mãe que o que te destruiu foi um presente? Já foi obrigada a carregar uma culpa que nem era sua? Já teve que sorrir enquanto por dentro morria todos os dias? Se essa história te doeu como doeu em mim, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, porque tem muitas Cláudias por aí, muitas, e quase nenhuma tem coragem de contar. Minha mãe morreu sem pedir perdão. Foi embora achando que fez o certo. E eu fiquei com os cacos. Ainda sonho com aquele quarto, com o cheiro, com o frio do chão, às vezes acordo suando, com a sensação de estar de novo lá, sozinha, implorando para ser ouvida. Mas agora, pela primeira vez, eu falo, hoje escrevo cartas, cartas que ninguém lê, só eu, só ele, o filho que nunca nasceu. Escrevo quando a dor aperta, quando o silêncio pesa, quando o passado me visita sem bater na porta. Escrevo como quem pede desculpas atrasadas, como quem tenta remendar o que nunca teve chance de costurar. Escrevo pedindo perdão, perdão por não ter lutado mais, por não ter gritado mais alto, por não ter conseguido escapar daquela casa, daquela decisão. Digo nas cartas que eu teria tentado, sim, que eu teria virado o mundo do avesso por ele, que eu teria vendido o almoço para pagar o jantar, que eu teria suportado o olhar torto da vizinhança, as palavras duras da minha mãe, a vergonha imposta pela cidade pequena. Digo que ele teria tido nome, um nome bonito, forte, teria tido colo, risada, história de ninar, um quarto com uma manta feita por mim, uma infância cheia de carinho, mesmo que faltasse tudo mais. Digo para ele que ele era meu, que ele foi meu desde o instante em que senti o corpo mudar e que me foi roubado, não só o corpo, mas a escolha, o direito, o futuro, e digo que, mesmo sem ter vivido um dia, ele mora em mim até hoje. Meus filhos, os que vieram depois, não sabem dessa história. Ainda não, e às vezes me pergunto se um dia vou contar. Não para chocá-los, não para fazer deles um espelho do meu sofrimento, mas para que eles entendam que eu sou mais do que a mãe que viram crescer ao lado deles, que eu sou feita de pedaços, de camadas, de cicatrizes escondidas sob os sorrisos. Porque a gente é isso, né? Um mosaico de tudo que suportou calada, de tudo que engoliu a seco. E às vezes, para sobreviver, a gente se cala tanto, mas tanto, que acaba esquecendo como era a própria voz, esquecendo o próprio nome, esquecendo quem era, antes da dor. Mas hoje eu me lembro e escrevo, mesmo que seja só para mim, porque escrever é como parir de novo, é como dar vida àquilo que tentaram apagar. E ninguém mais vai calar o que ainda vive aqui dentro. Mas hoje não. Hoje eu falo. Eu sou Cláudia. E mesmo tendo sido silenciada, minha voz ainda vive.